lugar, bem-vindos. Tá? Estamos extremamente felizes de conseguir fazer esse segundo evento. Tá? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Tá? Então, quem quiser avisar da transmissão, nosso canal do YouTube começou a transmissão agora. Então, quero dar as boas-vindas para vocês. Alguns avisos antes da gente começar a palestra. Então, serviço de recreação, das 8h30 ao meio-dia e da 1 até as 6h30. Então, vou pedir que vocês respeitem esse horário, porque é a única coisa que a gente tem fixo. O pessoal daqui tem que sair para almoçar e tal. Quem estava presente no passado sabe que a gente não consegue muito respeitar os horários das palestras, né? As discussões acabam se estendendo, tá? Mas a gente deixou mais tempo para as discussões esse ano para tentar acomodar. Um aviso prático, tá? A gente tem uma parceria com o restaurante da Fundação, não é mais Fundação, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que é a nossa universidade vizinha aqui. Tá? Então, eu tirei o... A gente passa direitinho as orientações, eles têm um convênio com a gente, ficou R$20 o buffet livre. Tá? Então, quem quiser participar com a gente lá, os palestrantes vão com a gente, quem quiser acompanhar. Tá? Fora isso, a URGS tem uma série de restaurantes aqui no campus, né? Consegue atender todo mundo. Ok? Tá? Então, a gente vai dar início às nossas palestras, a gente vai ter 2 dias extremamente interessantes, a gente tem uma programação bem diversificada. Um aviso, vocês receberam a programação dentro da sacolinha de vocês, ela está errada. Tá? No final de semana a gente soube que um dos palestrantes não ia conseguir vir, então a gente teve que adaptar, mas não tinha mais como reimprimir. Tá? Então, o que mudou, a gente não tem aquela palestra da 1h30, e a sessão dos pôsteres vai ser da 1 até as 2h40. Tá? Então, os pôsteres estão distribuídos no nosso corredor e também na sala anexa aqui do lado. Tá? Então, essa foi a mudança. E, ao invés da sessão dos pôsteres, às 18 horas, a gente vai ter uma roda de conversa, tá? Com aquelas que... não sei se vocês todos submeteram trabalho, enfim. A gente tem uma sessão de maternidade e narrativas, tá? Que era um espaço para relatos. Tá? Então, às 6 horas, a gente vai ter essa roda de conversa com essas pessoas que submeteram o trabalho nessa sessão. Fazer um relato das suas experiências e a gente conversar a respeito. Ok? Bom, não vou contar a história do Parenting Science, porque eu imagino que vocês já saibam. Né? Vários de vocês estavam ano passado ou já me acompanharam em outros eventos, então vocês conhecem a história. Então, o que a gente vai fazer nessa primeira apresentação? A primeira eu vou atualizar um pouco os nossos dados. Tá? Muita coisa mudou desde o ano passado para cá. Tá? E, principalmente, contar o que a gente já teve de avanço nas ações que a gente propôs no ano passado, tá? E como vai, o que a gente espera daqui para frente. Então, já começando com os nossos números. Tá? O ano passado, quando a gente fez o simpósio, a gente tinha mais ou menos umas 800 respostas de todos os grupos. A gente está beirando as 3.000 agora. Tá? Então, a gente teve uma atualização nesses dados. A gente ainda continua com um problema de pouca participação aqui das nossas pós-doutorandas mães e de pesquisadores pais. Tá? Então, eu vou mostrar basicamente para vocês os dados atualizados do que a gente já tinha mostrado no passado sobre as cientistas docentes mulheres e incluímos algumas coisas das alunas de pós-graduação que são mães. Tá? A gente ainda não está analisando esses grupos, tá? Mas a gente pode discutir. Bom, então quem viu nossa apresentação ano passado, algo que nos deu confiança é que lembra que a gente não tem como saber quantas cientistas são mães. Mas mais do que dobrando nossa amostra, a gente continua com a mesma proporção. Tá? Então, a gente está começando a confiar que, de fato, a maioria das cientistas brasileiras são mães. Tá? Dos nossos respondentes, 78% são mães, 22% não têm filhos, tá? Que é aquela proporção dentro do nosso Instituto de Biociências. Tá? Uma atualização aqui nos números de filhos, diminuiu a porcentagem de quem tem 3 filhos ou mais, quando a gente aumentou nosso N. Tá? Então, 56% um filho, 38% 2, quase 5% 3 filhos e só algumas poucas mulheres com 4 filhos. Tá? Ninguém tem mais, pelo menos ninguém que respondeu o nosso questionário. Tá? Alguma variação também aconteceu nos dados de quando a maternidade ocorre. Tá? Então, a gente acabou, comparado com o ano passado, que a gente tinha de dados, diminuiu um pouco a média de tempo de contratação com o nascimento do primeiro filho. Tá? Então, a mulher vai ter o primeiro filho em média 2 anos depois da sua contratação dentro da universidade e uma média de 33 anos, tá? Que ainda é bem acima da média nacional, quando a gente considera a população como um todo. Tá? Passado também, quem é que cuida dos filhos quando eles não estão em horário escolar? Tá? Mudou um pouquinho, diminuiu, para nossa alegria,
né? Alguns por cento, aquelas que são as únicas cuidadoras, a mulher, né? A mãe é a única que cuida do filho, né? Mas aí também diminuiu aquelas que têm a porcentagem de participação igualitária do pai, tá? De cuidados com a criança. Tá? Aumentou aqui aquelas que têm o auxílio de babá, tá? Então, ano passado a gente tinha 6% e agora 16% das nossas entrevistadas têm auxílio de babá. Eu me incluo agora nesse número. Ano passado não tínhamos, mas com a chegada do terceiro filho não deu, né? Era isso ou eu ia ter que largar a mão do emprego. Tá? Então, a gente teve essa atualização. Tá? Também diminuiu um pouco aqui a porcentagem de cientistas que diz que não consegue trabalhar em casa. Tá? Então, esse sempre é uma discussão que a gente tem. Nossa vida não vai, dentro da universidade, não é das 9 às 5 da tarde, isso não acontece. Tá? Mas a gente teve aqui 45% das cientistas dizendo que não consegue trabalhar em casa. Tá? Esses 20% conseguem fazer tarefas simples ou depois que os filhos dormem, e essa porcentagem que não se alterou, tá? Do ano passado para cá, consegue trabalhar normalmente. Tá? E aí, né, a gente continua com aquele problema de a mãe é a única cuidadora, né, ela não tem tempo de trabalhar em casa, ela perde prazos. Tá? Então, a gente teve 52% que perdeu algum prazo de submissão para algum projeto, tá? Edital de pesquisa, bolsa, relatório, seja o que for. Tá? 13% decidiu de antemão que não iria, nesse período pós-nascimento do filho, submeter para nada, né? De repente evitar a frustração. Eu entrei nesse grupo agora. Tá? E 35% não perdeu nenhum prazo, seguiu a vida normalmente. Tá? Algo muito importante que aconteceu do ano passado para cá, tá? É que a gente está um pouquinho mais profissional. Tá? Então, as análises que a gente tinha feito no passado de currículo e tudo, dividimos entre nós 7 do grupo, pegamos lá 200 currículos cada um e contabilizamos lá a porcentagem de publicações ao longo do tempo. Tá? Se tornou inviável continuar fazendo isso, tá? E até porque não seria aceito em nenhum meio científico pela propensão de erro, né? A gente fazer isso manualmente. Então, na nossa escola de administração aqui da URGS, existe um professor, Marcelo Perlin, tá? Que a gente fez uma parceria com ele, ele tem um software para resgatar dados diretamente do Lattes. Tá? Então, isso permitiu a análise desse grande grupo, tá? E permitiu também que a gente fizesse análises mais elaboradas do que simplesmente olhar no grande grupo. Tá? Então, vocês lembram no passado que a gente mostrou aquele dado que depois do nascimento do filho, a produção da mãe cai bruscamente, e essa queda dura mais ou menos 4 anos. Isso se manteve com o aumento do N, tá? E algo que foi importante para a gente ver, tá? É que essa tendência se mantém em todas as áreas de ciência. Tá? Ciências biológicas, que é o meu meio em particular, a gente tem essa queda bastante drástica na produção depois do nascimento do primeiro filho. Tá? O mesmo acontece nas ciências agrárias. Tá? E em alguns outros casos, a queda é um pouco menos íngreme, mas ela acontece sempre. Tá? Então, a gente tem agora dados mostrando que aquilo que a gente viu inicialmente é comprovado. A gente tem essa queda na produção que vai durar uma série de anos após. E isso dá muita força para o nosso pedido de política de apoio. Tá? A gente consegue mostrar isso. Bom, com tudo que a gente vê no questionário de queda de tempo, de produção e tal, tá? As mães continuam vendo a maternidade, tá? O nascimento do filho, como algo negativo, bastante negativo na carreira. Tá? Obviamente não tem nada a ver pessoal com ter filhos, tá? Mas isso tem esse impacto negativo, tá? O super negativo, porque vai ter esse preço profissional. Tá? Algo que a gente não mostrou no passado, tá? A gente incluiu alunas de pós-graduação. Um cenário bastante distinto das pesquisadoras quando a gente pensa em impacto, no que vai influenciar. Quando a gente está falando das mães cientistas que já estão numa instituição de pesquisa, dentro de uma universidade, nosso principal problema é a obtenção de fundos. Conseguir ser produtiva e competitiva para a obtenção de grants. Tá? No caso das alunas de pós-graduação, a situação é um pouco diferente. Né? O impacto vai ser diferente. Tá? Então, o que a gente tem de dados gerais? Tá? Das nossas entrevistadas, que foram mais ou menos quase 400. Tá? 36% teve o filho no mestrado e 64% durante o doutorado, o primeiro filho. Tá? Mas a grande maioria tem um único filho, tá? Quase 71% tem um único filho, 25% 2, tá? 3,8% tem 3. Tá? Isso aqui, se não me engano, são 4 alunas que têm 4 filhos. Tá? Então,
A média de idade de nascimento é um pouco mais cedo do que a média para as pesquisadoras. Tá? O primeiro filho vai nascer aos 29 anos. Quais são os problemas que essas cientistas em fase de formação enfrentam? Tá? O primeiro são coisas burocráticas e de aceito dentro da instituição, dentro da pós-graduação, com seus orientadores, orientadoras e o programa como um todo. Tá? Algo que foi surpreendente e positivo para a gente pergunta para essas cientistas, para essas alunas, como foi o apoio do seu orientador ou orientadora, tá? Durante a gestação e com o nascimento do filho. Tá? Ficamos muito felizes que pelo menos 47% classificou como bastante positivo. Elas obtiveram suporte por parte do seu orientador ou orientadora durante a gravidez e o nascimento do filho. Tá? 22% classificou como positivo, 15% como neutro. Tá? E aqui esses 16% não teve apoio ou foi negativa a interação com o seu supervisor orientador. A gente faz a mesma pergunta em relação ao programa de pós-graduação. O programa atendeu as demandas que essa aluna precisava para esse período. A grande maioria foi o não ajuda, mas também não atrapalha. Tá? 40% a posição da pós-graduação foi neutra. Tá? 25% positiva, 16% bastante positiva, ou seja, elas tiveram apoio. Um relato que é bastante comum é o problema da burocracia de conseguir fazer o pedido de extensão da bolsa, da licença maternidade. Pós-graduações frequentemente dizem que não sabem como fazer esse processo. Tá? E aí vai naquela vai e volta de e-mail com CAP, CNPq. Tá? Então, isso é o principal relato nesses casos que são negativos ou bastante negativos. Tá? O problema de conseguir ter esse direito, que agora é uma lei, é garantido, no período de extensão. Tá? Mas... pelo menos positivo isso de a gente esperava uma taxa de rejeição dentro dos supervisores ou até dos programas de pós-graduação um pouquinho maior. Tá? A gente não analisou as produções dessas cientistas ainda, tá? Porque, enfim, não deu tempo, né? Sendo sincero, ok? Bom, esses são os dados que a gente mudou do ano passado para cá. Eu não queria perder muito tempo nisso, porque eu acho que o principal, o que a gente saiu de positivo daqui do simpósio do ano passado, tá? Foram as ações. O que a gente precisa fazer? Tá? Então, vou tomar um pouquinho do tempo para a gente contar para vocês o que aconteceu, tá? de avanços nessas ações. O que a gente tinha? Tá? O que já acontece há algum número de anos? CNPq estender a bolsa de produtividade das cientistas por 12 meses, em decorrência de gestação ou adoção. Tá? Mas, como a gente mostrou no passado, isso atinge uma porcentagem muito pequena das cientistas mulheres, porque, no geral, já somos poucos, né? Continua aquela taxa de 36% das bolsas de produtividade serem para mulheres, tá? E mulheres que são mães é muito menor, tá? Nessa faixa etária de até 40 anos. Em relação às alunas, tá? As duas agências já tinham decisões internas para prorrogação, né? Os 4 meses de licença, tá? Mas a gente tem, então, agora isso como forma. A gente tinha como edital de pesquisa só a situação do Serra Pilheira, né, nos seus 2 editais de pesquisa de financiamento, estendeu o prazo, tá, para poder submeter esses programas. Mas era isso que a gente tinha. Então, não sei quem de vocês estava no simpósio no passado. Tá? A gente saiu de lá com uma série de resoluções. O evento foi muito legal, pelo menos eu achei. Tá? A gente teve, então, a oportunidade de sair com essa série de ações que a gente propôs. Tá? O que foram essas ações e o que a gente fez? Então, o primeiro delas foi a questão da maternidade ser reconhecida dentro do currículo. A gente precisa sinalizar que aquela queda na produção que a gente vê que acontece foi por um motivo específico, que foi a maternidade ou a adoção de um filho. Além disso, a gente esperava que CAPES também submetesse, agregasse essa informação na plataforma Sucupira, tá, para evitar problema com docentes dentro dos programas de pós-graduação, aquela situação de ser desligada do programa de pós-graduação por causa de produtividade. Tá? E a questão ainda da maternidade no currículo, de que ela começasse a ser considerada, tá, na análise para concursos, editais de fomento e para progressão funcional. Tá? Porque a gente precisa mostrar que aquela queda é justificada e não influencia na capacidade daquela cientista. Se a gente avalia a carreira dela como um todo, ela é produtiva. Ela chegou onde ela deveria estar naquele momento. Então, em relação à maternidade no Lattes, foram essas ações que a gente propôs no simpósio ano passado. A questão que a gente tem tentado levantar informações, a gente não conseguiu muito, é do oferecimento da recreação durante os eventos científicos. Isso é fundamental. Tá? Vários de vocês
né, vão trazer as crianças aqui e só estão participando por causa disso. Tá? A questão de ter editais de fomento específicos, isso é um pouco mais complicado, ainda mais nesse momento em que não sabemos nem se vão continuar fazendo ciência, né, com os cortes sofridos, então é uma situação um pouco mais complicada. Tá? O mesmo se aplica para os auxílios, que a gente viu que é essencial. Tá? A gente teve vários relatos de alunas de doutorado, pós-doutorado, principalmente, que ganharam bolsas para fazer um período da sua formação no exterior, mas não tem nenhum tipo de auxílio para dependente. Tá? E aí é a mesma coisa que ela não ter ganhado a bolsa. Tá? Então, até coloquei na nossa página do Face esses tempos uma campanha de uma mãe que tinha ganhado a bolsa acho que era Fulbright, enfim, e precisava de dinheiro para levar a filha. Tá? No fim, ela conseguiu levantar uma quantidade significativa, a gente conseguiu, né, ajudar ela um pouquinho nesse sentido. Tá? Mas é uma das coisas que precisa ser discutidas. Amanhã a gente tem a nossa mesa com as agências de fomento, tá? Mas eu tenho certeza que a principal resposta que a gente vai ouvir é que a gente não tem dinheiro. Tá? Mas seguimos insistindo. Tá? Dos eventos científicos, ainda a questão da representação feminina dentro dos palestrantes. Tá? Aqui, obviamente, nós somos maioria, mas a gente tem muitos relatos de áreas onde se tem uma mulher é muito. Aí não é uma questão de não ter alguém para ocupar aquele espaço. Esclarecimento sobre viagem de gênero, a gente vai falar um pouquinho de ações em relação a isso. Tá? E aquela discussão que é muito mais social do que acadêmica, tá? Da questão da licença paternidade. Tá? Isso é uma demanda que precisaria ser seguida. Okay? Bom, então o que aconteceu depois de a gente ter essa lista de demandas? A gente lançou lá a campanha do Maternidade no Lattes. Tá? Então não existe um campo para não existia um campo para a gente colocar a informação de licença. Tá? Então o que a gente fez? Eu tenho que botar uma fotinha no meu currículo. A gente colocou lá na biografia do cientista, a gente sugeriu que as pessoas colocassem o período que estava em licença maternidade, ou adotante, ou paternidade, enfim. Tá? E lançamos isso nas redes sociais, e foi bem legal, a gente teve adesão de um grande número, tá? A gente recebeu dezenas e dezenas de fotinhos dos currículos das cientistas que adicionaram essa informação, lá colocando da licença maternidade, tá? Explicando. Tá? Na prática, o CNPq não vai olhar isso quando for fazer análise de currículo, tá? Mas foi uma maneira de chamar atenção para o assunto. E funcionou. Tá? Então, logo depois do simpósio do ano passado, eu participei de uma mesa redonda no Instituto de Matemática, né? Que é a questão de representação de gênero, para eles ainda é muito mais forte do que na minha área de ciências biológicas. E o presidente da Sociedade Brasileira de Matemática e Estatística estava lá. E aí eu falei da questão da maternidade no Lattes, ele disse, não, então vamos fazer uma coisa mais forte. Né? E ele sugeriu que a gente buscasse apoio das agências de fomento. Preciso agradecer imensamente ao Paolo, tá? Porque ele entrou em contato com muitas das sociedades científicas e disse, vamos apoiar esse pedido. Então, a gente construiu essa carta explicando os dados, lá, o que a gente tinha feito no simpósio, direcionada ao presidente do CNPq na época. Tá? Aí a gente teve o apoio de 34 sociedades científicas, incluindo a ABC, a SBPC, todo mundo apoiou essa carta. Tá? Fernanda Werneck é uma das nossas colaboradoras, ela estava no simpósio no passado, tá? Então ela se ofereceu para ir até a Brasília e entregar pessoalmente esta carta ao CNPq. Ela foi recebida pela Adriana Tonini, que vai estar aqui amanhã, que é diretora das áreas de engenharia do CNPq, aí entregou essa demanda. Isso foi em julho do ano passado. Acho que foi em novembro, dezembro, eu recebi um e-mail dizendo que eles estavam considerando o nosso pedido. E por um tempo não ouvimos mais nada. E aí, então, em março deste ano, eles anunciaram que iriam incluir a licença maternidade no Lattes. Essa inclusão agora é um campo facultativo, preenche quem quiser, tá? Porque quando a gente lançou a campanha na rede social, a gente teve opiniões distintas. Né? Óbvio que a gente precisa sinalizar que essa queda acontece, mas muitas tinham medo de colocar essa informação e acabar penalizadas, porque a gente sabe que isso acontece ainda no meio, ainda mais se alguém fosse procurar emprego em setor privado. Né? Dizer que tem um efeito negativo. Tá? Então, a informação é facultativa, coloca quem quer, tá? E ela é privada. Ela ainda não vai estar disponível, tá? Quando a gente pegar o currículo de alguém, não vai aparecer. Tá? O objetivo do CNPq é que esteja disponível essa informação para os processos de avaliações internas. Tá? Então, amanhã a gente pode conversar com a Adriana mais o que eles esperam, né, de que vai acontecer na prática. Mas conseguimos essa vitória. Licença maternidade, paternidade e de adoção. Tá? Todas elas vão ter uma aba exclusiva no Lattes. Ainda não tinha, né, uma data prevista, porque eles estão reformulando toda a plataforma Lattes, tá? Mas eventualmente nos próximos tempos teremos.
Outro ponto positivo, quem estava no simpósio no passado, talvez lembre que a Jussara, que era a representante da CAPES, que estava aqui na mesa redonda, propôs que se criasse um grupo de trabalho dentro da CAPES para questões de gênero, né, e de diversidade, de uma questão geral, tá, que obviamente incluiria a maternidade. Ficamos muito felizes que, de fato, isso aconteceu. Então, em setembro, foi criado o grupo de trabalho de equidade de gênero da CAPES. Tá? Várias pessoas que estavam no simpósio participam desse grupo. Então, a Letícia Oliveira, que não sei, já chegou? Letícia? Não chegou ainda. Tá? Ela vai estar aqui hoje. E amanhã ela vai contar em detalhes o que é esse grupo de trabalho. Márcia Barbosa, a Catemari, que vai falar mais tarde para vocês, e a Aline, que também vai estar aqui amanhã. Tá? Então, elas são as representantes dentro desse grupo. Esqueci o nome do professor, gente, desculpa. É um membro interno do CNPq que acompanha elas da CAPES, perdão, que acompanha elas nessas discussões. Então, amanhã vocês vão ter uma sessão só para nos contar o que a CAPES está planejando em relação à equidade de gênero. Tá? Bom, tínhamos a demanda do maternidade no Lattes, que foi atendida. A outra demanda era que em editais de financiamento a gente tivesse a maternidade contada de alguma maneira. Tá? Então, a Universidade Federal Fluminense tem sido pioneira em várias coisas, vocês vão ver várias ações que eles já têm feito. Tá? Então, no início do ano, tá, eles divulgaram o edital de bolsas de iniciação científica da UFF, e lá eles colocaram, tá, que docente que 2 anos, tá, teria o direito a uma pontuação extra na análise do currículo, para compensar o período de licença. Tá? Além da UFF, tá, se seguiu uma série de outras universidades. A gente teve relato de mais 5 instituições, né, não sei se isso é tudo, se alguém tiver reconhecimento de mais alguma pode nos contar, tá, mas a Unipampa, aqui do estado, a Universidade Federal de Pernambuco, a FURG também, a Federal de Rio Grande aqui, e a Federal de Pelotas, todas daqui do estado, incluíram nos seus editais de bolsa interno, tá, a questão da licença maternidade. Várias o que fazem é aumentar o período de análise do currículo de 5 para 7 anos, tá, que a gente sabe que é fundamental. Tá, e algumas, como a FURG, reservou cotas de bolsa de iniciação científica para os orientadores que tiverem usufruído de licença maternidade nos últimos 2 anos. Tá? Então, estamos andando. Tá? Foi extremamente positivo a gente ver essas ações. Fiocruz também aderiu. Tá? Então, eles tiveram no edital de bolsa de iniciação científica e iniciação tecnológica, eles fizeram um adendo, uma correção depois do edital, avisando também que fariam a extensão do período de análise do currículo da cientista. Recentemente, nos avisaram que o Federal de Santa Maria, o programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, de Bioquímica Toxicológica, tá, no seu edital de ingresso para doutorado, tá, também fez essa extensão da análise do currículo. Tá? As alunas que estavam aplicando para a bolsa de doutorado, tá, que tiveram filhos, teriam a extensão de 2 anos na análise do currículo. Né? E o único edital de fomento, de agência de fomento que nos enviaram, comunicando, tá? Tenho que agradecer a Pamela, todos os editais, a maioria eu fiquei sabendo por ela. Tá? Então, eles também fizeram um adendo no edital recentemente, do nosso auxílio recém-doutor, que é para aqueles cientistas de até 5 anos de doutorado. Tá? Então, eles fizeram um adendo que vão considerar a licença maternidade ou adotante, tá? Estendendo a análise do currículo 1 ano para cada licença. Tá? Então, um edital de fomento, agora a gente está conseguindo entrar dentro das agências. Bom, outra demanda que a gente tinha era a questão de esclarecimento sobre viés implícito, tá? Principalmente dentro das instituições, que a gente está falando de concursos. Tá? Concurso para docentes, seleção de bolsistas e tudo mais. De novo, a UFF, tá? Guiando o caminho. Então, eles criaram, a UFF tem um grupo de trabalho sobre questões de gênero, tá? Que a Letícia amanhã também pode contar um pouquinho melhor para a gente. Tá? E eles fizeram um manual de boas práticas para processos seletivos, onde eles esclarecem o que é o viés implícito, como se pode reconhecer e prevenir isso dentro dos concursos internos. Tá? Então, é extremamente, esse manual é disponível online, tá? Pode servir de base para qualquer instituição, tá? Então, recomendo que seja conhecido. Serrapilheira, tá? Também continua forte nessa questão da maternidade. Então,
Ano passado, eles fizeram o primeiro encontro no Serrapilheira, tá? Para os grantees dele, para as pessoas que tinham ganhado os editais do Serrapilheira. Aí eles forneceram auxílio financeiro para que quem precisasse levar os filhos juntos. Tá? Então, isso também é algo que a gente gostaria que fosse comum em eventos científicos, né? Essa possibilidade de auxílio para conseguir levar os filhos juntos, porque a gente sabe, criança desse tamanho vai ser muito difícil a gente conseguir deixar por 3, 4 dias, tá? Por demandas, por também ser difícil. Eu tenho um problema muito sério em conseguir sair, né? Estou tentando trabalhar nisso, tá? Mas então é extremamente positivo. Bom, o que a gente espera desse simpósio? Vamos reformular nossa lista de demandas, vamos escolher uma prioridade, como a gente tinha do Maternidade no Lattes, e vamos seguir adiante. Nosso movimento ganhou muita força. A gente tem, eu não sei quantas palestras eu já dei ao longo desses 2 anos, a gente teve cobertura da mídia, Folha de São Paulo, Estadão, Globo, a gente tem reportagem em todas essas mídias. Terça-feira eu vou gravar um programa da TVE, tá? Então a gente tem espaço para falar. Tá? Talvez nosso público que nos leia ou nos veja ainda não seja muito amplo, mas a gente está ganhando força. Então o que a gente quer? Tá? Qual é a nossa demanda agora? A gente teve essa vitória com o CNPq, esses editais de pesquisa que a gente espera que sejam ampliados para mais instituições, além daquelas que a gente veio, mas o que mais que a gente precisa? Algo que a gente tem forte dentro do grupo, que imagina como prioridade, é a questão do esclarecimento de viés implícito e as regras de concurso. Acho que isso é algo que a gente tem que trabalhar dentro das instituições. Tá? Não dá para aceitar, tem que ser proibido claramente, porque não dá para contar com bom senso, tá? Que se façam perguntas a respeito de vai casar e ter filhos, que a gente sabe que acontece nos concursos públicos, isso é inadmissível. Tá? Então, se a gente não pode contar com bom senso do avaliador, que esteja escrito claramente que ele não pode fazer essa pergunta. Então, eu acho que essa é uma demanda que a gente tem que seguir a luta. Tá? Quis deixar a apresentação curta, porque ano passado a gente passou 2 horas discutindo depois, então deve deixar bastante espaço para isso. Acho que nessas alturas todos vocês já nos conhecem, tá? Mas não custava atualizar nossas fotinhas, até porque a gente teve acrescentado alguns pitocos na nossa família. Tá? Então, Gabi nasceu no final do ano, tá? Eu estava grávida no simpósio passado, ele nasceu em novembro. A Ali também já tem mais um aqui, tá? Que nasceu, ela não veio no simpósio passado, porque ele tinha acabado de nascer. Tá? Então, eu sou a coordenadora do Parenting Science, a Lívia, a Rossana e a Ida são docentes aqui da URGS. A Adri é docente da Federal, da nossa vizinha aqui. Eu vou parar de falar a fundação. Tá? Ela já me xingou ontem, porque eu sempre digo fundação. Tá? Não é mais fundação, é a Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Felipe, da Federal de Santa Maria, e a Ali, que é professora da Unipampa. Ah, vocês têm, então, os seus contatos em todos os canais. Estamos sendo transmitidos ao vivo e todas as palestras vão ficar lá, como do ano passado. Então, fiquem à vontade para divulgar. Tá? Nossos patrocinadores, tá? A gente teve um apoio muito significativo do Programa para Mulheres da Ciência, da L'Oréal. Ontem a gente fez um evento lá no Rio, também sobre maternidade na ciência. A Rossana estava nos representando, porque não tinha como eu estar lá presente. Tá? Serrapilheira e o Servir são nossos patrocinadores já há algum tempo. Auxílios da FAPERGS e os internos da URGS. Tá? Cadê a URGS? Ah, está aqui. Tá? Essa é uma ação que foi enquadrada dentro das ações da URGS do He4She. Eu sou uma das representantes da URGS no He4She, eles por elas, tá? Que tem como objetivo violência de gênero. Tá? E a gente está falando de algo muito mais amplo do que violência doméstica, enfim. Né? Essas pequenas... Os parceiros, tá? A Rede de Pesquisadores, Cientista Aberto, um programa que a gente adora. Tá? E a cientista do Pampa, que a Pamela está aqui, que nos dão apoio. Tá? E é isso, gente. Tá? Vamos conversar. Alguém chama um dos nossos auxiliares lá para passar o microfone. Eu não tenho que ficar andando. Estou de salto, gente. Tá? E aí, perguntas, comentários? Alô, alô. Oi, Nádia. Bom dia a todas vocês, a todos e todas. Eu sou Nádia Silveira, sou diretora do Instituto de Química da URGS. Eu tenho me interessado bastante pelo assunto, participei do evento anterior e sou mãe, sou avó e acho o assunto muito interessante da forma como o grupo vem colocando ao longo do tempo, porque esclarece muitas questões que ficavam embaixo do tapete quando nós, no caso a minha geração, tinha que criar filhos e fazer todas as outras coisas também. Mas eu gostaria de colocar o seguinte como sugestão ou para debate.
eu sugeriria, né, e por isso que eu estou solicitações via administrações. Né? Então, por exemplo, no Instituto de Química eu tenho várias mães recentes, né, talvez 10 ou 12 pessoas, incluindo homens, e algumas ações a gente poderia ter implementado de alguma forma em editais, mas muitas vezes a coisa passa tão rápido que a gente não dá tempo porque não está oficializado. Então, é uma sugestão, oficializar via URGS, né, via alguma pró-reitoria ou secretaria, via todas as universidades, enfim, para que as ações sejam tomadas, ou seja, oficializar uma solicitação da inclusão de ações, como, por exemplo, algumas questões dos editais. Tá. Né? O que é o caminho? Mandar para a Propesc, será? Daí eu acho que daria para fazer uma discussão interna, começando pela URGS, que é uma universidade grande, e depois pode reproduzir em todas as outras, para onde enviar solicitações, oficiar, né? Tá. Não, grupo, Paranaenses gostaria de... E uma outra questão também que eu gostaria de colocar para discussão é essa questão que sempre vem à tona, que é o problema que se enfrenta, que deu origem, inclusive, ao grupo, que é a questão da produtividade. Né? Então, me parece, isso já vem sendo discutido em outros âmbitos, que há uma discussão que está crescendo no mundo sobre a questão da autoria científica. Né? A tendência é a gente trabalhar em grupos maiores e esse modelo da produtividade centrada em uma pessoa, ele tende a mudar com o passar do tempo. Então, eu acho que isso é, para médio prazo, um assunto que o grupo, né, o coletivo poderia discutir, trazer especialistas da área. Então, vou dar um exemplo. No Laboratório Nacional de Luz Síncroton, do qual eu sou membro do conselho, eles vêm discutindo essa questão. Inclusive, tem cartazes afixados dentro de todo o laboratório em Campinas, aonde está escrito. Como é bom quando a gente esquece um pouco a autoria. Né? Porque, às vezes, a gente precisa fazer um trabalho coletivo, mas a gente fica preocupado com a autoria. O que eu vou colocar no currículo? Como é que isso vai aparecer para mim? Isso impacta, claro, principalmente as mães. Né? Então, é uma discussão de médio e longo prazo que eu acho que ela poderia... De como a gente encara, não dá mais para a gente ser analisado única e exclusivamente pelo número de artigos que a gente produziu. O nosso alcance enquanto cientista, enquanto docente dentro da universidade é muito maior do que isso. Mas a gente fica obcecado com isso, obcecado com o qualis da CAPES ou com as notas dos programas, porque é o que nos cobra. Né? A gente precisa de dinheiro e aí a gente vai atrás desse jeito. Então, sim, é uma discussão que eu acho que precisa ser formalizada e eu fico feliz de saber que ela tem ganhado força, né, dentro de instituições como o Síncroton, né, de conseguir ganhar. Então, o que eu acho que é mais difícil de mudar, é que a gente precisa chegar com sugestões. Né? Então, acho que esse é o trabalho que a gente tem, enquanto comunidade científica, de como a gente vai começar a analisar. Qual é o mérito que a gente tem que analisar? Não é só número de artigos. Né? Mas para que mudanças aconteçam, né, a gente consegue essas mudanças pontuais que a gente conseguiu até agora, porque a gente diz, é assim. A pessoa diz, então tá, assim tá. Porque se a gente chegar e dizer, quem sabe a gente tem que fazer alguma coisa não vai acontecer. Então, de fato, essa é uma discussão que a gente precisa ter. E para ter um avanço, precisa isso. Pensar o que a gente vai sugerir. E é uma mudança muito grande, né? E o que a gente tem de problemas, de enfrentamento, é as pessoas que estão lá tomando as decisões, né, às vezes não querem perder os seus privilégios de estar lá tomando as decisões. Né? Então, essa mudança tem sempre esse impasse. Né, de tipo, a gente tem que discutir a questão dos programas de pós-graduação, a análise das docentes que estão lá. O programa quer se manter 7. Eu optei, depois do nascimento do Gabi, por me desligar da pós, porque eu não queria passar pelo estresse que eu passei com os guris. Né? Porque, por mais compreensivos que alguns dos docentes, nem todos, né, fossem, eu sei que eles iam começar a me cobrar. Eu estou sem aluno agora, meu último aluno de mestrado defendendo no final do ano, e eu não peguei mais ninguém, porque não teria como. Então, eu sabia que iam vir essas cobranças. E a questão é sempre, é como a CAPES nos avalia. Né? Então, a gente tem que chegar lá em cima, e essa chegada é um pouco complicada, mas sugestões são mais do que bem-vindas. Né? E eu acredito, sim, que essa é uma discussão que precisa. Mas eu me proponho a fazer uma sugestão de encaminhamento via URGS das questões de oficialização para vocês poderem replicar depois em todos os outros instâncias. Sim. Eu não sei. A Letícia chegou, eu vi. Cadê tu, Letícia? Tá ali. Como é que vocês chegaram para colocar no edital de C de vocês? Foram vocês que foram até a pró-reitoria de vocês? Sou eu que estou apitando.
Obrigada. Bom dia, gente. Meu nome é Letícia de Oliveira. Eu venho lá de Niterói, Rio de Janeiro. Sou da Universidade Federal Fluminense, né? Cheguei atrasada, desculpem, peguei um baita engarrafamento, que eu venho de Montenegro com a minha mãe para cá e a gente pegou muito engarrafamento. Imagina. Então, o que aconteceu, né? Eu vou contar um pouco amanhã na minha apresentação, mas até com o próprio simpósio, né? E tudo que aconteceu no simpósio, a entrada do GT na CAPES, que eu vou explicar amanhã, o pró-reitor da UF me convidou a minha professora Karen Calaza, que somos professoras da UF, para iniciar um trabalho, um GT, um grupo de trabalho de mulheres na ciência na UF. E quando a gente fez esse grupo de trabalho, o que aconteceu? A gente chamou uma série de mulheres, né, pesquisadoras, cientistas lá na UF, e a pró-reitora da próxima gestão era do nosso grupo de trabalho. Né? Então, isso facilitou imensamente a vida. Né? Então, acho que a primeira coisa, a UF, de modo geral, toda a administração central da UF é muito sensível a esse tema. E a pró-reitora de pesquisa, que é da onde saiu o edital PIBIC, era do nosso grupo de trabalho. Né? Então, a gente... Eles tinham um privilégio. E a gente fez também, agora é interessante falar esse ponto, que a gente fez várias palestras na UF, começou a vir com essa bandeira, e quem tomou a iniciativa no edital PIBIC foi um homem dentro da pró-reitoria. Ele falou assim, não, vamos colocar esse... Né? Ele sabia, obviamente, a pró-reitora era do grupo de trabalho, ele sabia do grupo e tal, e ele tomou, foi uma iniciativa de um homem, a gente achou até bem interessante. O professor Walter Lillenbaum falou, não, vamos colocar no edital PIBIC. Aí a gente ficou bem feliz com essa iniciativa dele. Mas eu acho que uma estratégia é envolver a administração. Sim. Fazer um grupo de trabalho, por exemplo, que envolva o pessoal da administração. Porque o que a gente nota é que muitas vezes quem está lá em cima, e aí incluindo a CAPES, né, a experiência que eu tive com a CAPES, não sabe o que está acontecendo aqui embaixo, no chão de fábrica. Né? Então a gente tem que quebrar essa diferença. Né? Essa é a primeira coisa. E incluir fazer grupos específicos de trabalho ou qualquer outro nome que se queira dar, onde você inclui o pessoal que está nos coletivos, por exemplo, coletivos de mães, e quem está na administração, quem está nas agências de fomento, né? A gente tem que agrupar esse pessoal no mesmo espaço, porque na CAPES eu ficava surpresa, quando a gente falava essa coisa da pós-graduação, que você mencionou muito bem, que é uma preocupação imensa que a gente tem, o pessoal da CAPES, sério que as mães... Né, com outras preocupações, outras demandas, então a gente tem que encurtar esses espaços, assim, eu acho que é uma coisa bem importante. Eu acho que realmente a criação de grupos de trabalho na URGS tem dezenas de grupos de trabalho. Trabalhar com temporalidade, assim, eu acho que é uma boa iniciativa e pode dar um resultado bem prático. A Pamela, da Unipampa, que também teve, conta pra gente como é que foi lá. Então, eu sou a Pamela, sou professora no campus Uruguaiana, da Universidade Federal do Pampa, que é uma universidade bem nova, né, tem um pouco mais de 10 anos, e está distribuída em 10 cidades da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Então, lá na Unipampa, a gente tem uma comissão, não é um grupo de trabalho, mas funciona de uma forma um pouco parecida, que é a Comissão de Gênero e Sexualidade. Eu faço parte dessa comissão e essa comissão basicamente o que faz é promover uma série de ações que incluem palestra nos campi e discussões de gênero e sexualidade na academia. Então, nos últimos anos, a gente começou a falar muito do impacto da maternidade na ciência, da participação de mulheres na ciência de um modo um pouco mais amplo em vários dos campi. E depois do Parent, trazendo as sugestões que surgiram no nosso primeiro simpósio também nessas atividades. E aí esse ano também foi uma sugestão de um homem, né, que é o nosso pró-reitor adjunto de pós-graduação, pesquisa e inovação, o professor Fábio Leivas, que veio com a proposta. A gente fez uma aula inaugural na Unipampa, que eu ministrei, que foi sobre mulheres na ciência, e discutimos também o impacto da maternidade. E nessa aula ele levou para o reitor de Bagé para assistir, e no final veio falar, a gente está querendo incluir, nos ajuda a incluir, e foi assim que começou e que saiu no nosso edital PIBIC, PROBIC, PIBIT, todos os editais que saíram agora. A partir de então tem essa questão da maternidade na avaliação do currículo. Eu
acho que vamos seguir nessa linha, né, de tentar chegar nas pró-reitorias, de repente. Né, aqui o Rafael é nosso pró-reitor agora. Né. A gente tem um contato bastante, né, a Jane é uma pessoa bem aberta a isso, né, ela até viria hoje, mas aí, enfim, as coisas andam meio agitadas nas administrações, né, e aí, então, ela vinha aqui para ficar com a gente de manhã, não conseguiu vir. Né, então, acho que é um caminho a seguir. E eu acho que trabalhar dentro das instituições vai ser o nosso caminho para chegar nas agências. A FAPERG já assumiu. Né, não sei como era quando tu era diretora, se discutia isso. Fui presidente da FAPERGS, a gente incluiu a licença maternidade nas bolsas. Foi um processo interno bem difícil, mas deu tudo certo. E a partir daí, então... Tem resistência, muitas vezes, burocrática, porque as pessoas precisam mudar a forma de encarar. Então, por exemplo, em relação à bolsa de mestrado, doutorado ou mesmo iniciação científica, qual era o argumento interno burocrático? Era, mas como nós vamos fazer? Então, quer dizer que a pessoa vai receber mais 6 meses sem trabalhar? Uma coisa assim. Óbvio, é por isso que tem a licença. Mas ela vai receber, sim, vai receber mais 6 meses. Então, foi uma discussão que demorou um pouco para, internamente, a parte jurídica conceber que aquilo era legal, né? Quer dizer, faz parte da vida das pessoas. E é realmente... Mas eu acho que com o trabalho de vocês, de outros grupos, isso tem se tornado cada vez mais fácil, mais simples, mais óbvio, né? Que isso é necessário. Uma coisa que eu acho que a gente precisa discutir, que daí a gente volta para a questão das bolsas de IC, é que elas ainda elas não são estendidas, né? Não, geralmente, tanto na CAPES como no CNPq, eu imagino que as FAPs sigam, que é bolsas com mais de 1 ano de vigência, né, que exclui. E isso é um problema muito sério. Eu já contei, acho que ano passado, eu era substituta e agora eu sou coordenadora da nossa Congrade, e a gente tem alunas que não pedem licença maternidade para não perder a bolsa. Não dá, não tem como admitir isso. É ridículo, exatamente, essa é a palavra. Mas aí a gente tem o problema de, né, as agências reconhecerem isso, e a gente tem o problema dos orientadores também. Eu já discuti com gente do tipo, mas daí eu vou perder por 6 meses, um mês cedo. Sim, vai! Né? Mas aí também tem essa resistência. A Suzy contou, né, a nossa pró-reitora de assuntos estudantis, ela estava no simpósio no passado, que as bolsistas PRAE, que são nossos bolsistas de baixa renda, que são beneficiários, eles têm a extensão. Né, que são bolsas de trabalho. Na verdade, eles têm um nome certo. Eu falo bolsa de trabalho, mas não é esse o nome certo. Né, que eles começaram a estender. O que acontece? Os pessoal que contrata, os bolsistas não queriam bolsista mulher. Né? Aí é uma briga que a Suzy teve que ter de, né, mas e isso a gente teve. Eu tive professor me falando isso, da vontade de dizer, filha, por favor, né, não conversa mais comigo. Porque não dá para tu conversar com uma pessoa que diz isso, mas tem. Então, essa questão das ICs é algo que eu não sei como vai se resolver, porque tem essa resistência, né? Porque, são 6 meses de uma bolsa de 12 meses, eu vou ficar sem bolsa. Faz parte, entendeu? Né? Enfim, um pouco de empatia também, mas é difícil. Alguma coisa? Tá, ela aqui depois leva lá para a Letícia, a Beatriz, lá no fundo. Acho que não está funcionando. Tem que acender a luzinha e não está mute. Não. Da equipe pelas ações que vêm sendo desenvolvidas, e no ano passado assisti pelo canal, porque eu estava envolvida, né, com a minha filha de 1 ano e retomando o trabalho. Então é um prazer estar aqui. Dentro dessas sugestões, né, e enfim, aderi também, então logo eu vi as campanhas de vocês, dentro dessa questão de se pensar o que é analisado como produtividade, né, uma coisa que eu colocaria como sugestão que a gente poderia pensar, talvez, e tudo é mais trabalho para vocês, mas que a gente também se coloca à disposição para auxiliar no que for possível, pensar quais são, né, nessa análise, por exemplo, dos currículos das pesquisadoras mulheres, sejam elas mães ou não, o que é produzido. Né? Não apenas, né, em termos de artigos científicos, que é por isso que a gente é avaliada, né? Eu também sou professora de pós-graduação, é isso que conta, né? Até tem uma amiga que brincava, da onde que se tirou que pesquisadora é escritora, né? Porque hoje parece que fazer pesquisa é apenas
escrever artigos, né? Então, se a gente pensar até nas questões relacionadas ao cuidado, né? Enfim, né? Que muitas vezes nós, mulheres, acabamos ficando responsáveis por isso também na docência, será que, né, nós, mulheres, não estamos também trabalhando e dando maior ênfase a programas, a questões como a formação de pessoas, né? E talvez isso também possa ser contabilizado dentro disso que tu mesma colocou, né? Bom, de colocar isso em números, talvez, olha, né, não há talvez tanta produção de artigos, mas há toda essa outra produção que não é categorizada como produção, mas que é extremamente relevante e indispensável, né, para que a pesquisa, né, ocorra. Né? Outras ações que impactam a comunidade, como o próprio exemplo da Parenting Science e várias outras que nós realizamos nos nossos trabalhos. Então, essa seria uma sugestão. E a segunda sugestão, como professora de instituição comunitária, já fui professora também de instituição privada, embora só na graduação, pensar em uma análise que possa ser estendida ou mais especificada para esse tipo de instituição. Porque, enfim, né, eu fiz minha graduação e mestrado em universidade comunitária, meu doutorado em universidade pública, agora sou professora de universidade comunitária. É outro mundo. Né? A gente discute, para vocês terem uma ideia, no nosso colegiado, e temos lá no nosso mestrado já mais de um exemplo, né, de mulheres, né, alunas que foram mães, se nós vamos ou não prorrogar prazo, não é nem bolsa, tá, gente? Prazo para qualificar ou para defender. Né? E às vezes se entende que não, porque nós que estamos em universidades comunitárias ou privadas, em geral até temos um rigor ainda ou muito maior do que as públicas com o cumprimento dos prazos, para que a gente não perca, né? Porque os programas em geral têm notas menores, né? É muito mais difícil entrar nesse sistema, é muito mais difícil conseguir financiamento, então a gente está muito mais amarrado nessa questão dos prazos. Então é um outro mundo em que várias dessas iniciativas que já estão em andamento em algumas universidades públicas e que estão se proliferando, nem batem as portas. Né? Mesmo essa questão da licença, isso eu inclusive pontuava, bom, mas a gente tem uma regulamentação para a extensão da bolsa. Como é que a gente não vai dar, né, seja bolsista ou não, uma extensão dos mesmos 4 meses para que a menina tenha um prazo maior para a defesa? Então, talvez, né, num segundo momento, estender isso para uma análise mais específica, né, que seja apenas aqui na região, né, porque acho que muitas coisas bem assustadoras apareceriam, né, e é um mundo que, né, agora também, né, passa a ser bastante impactado também com essa crise na qual a gente se encontra. Né, a própria questão de precarização do nosso trabalho, de redução de horas de pesquisa, aumento de horas na graduação para as professoras, né, tudo isso a gente já está vivenciando, vai vivenciar cada vez mais. E, além disso, é nas universidades privadas e comunitárias que as mulheres podem ser demitidas. Né? Então, não só descredenciadas de programas de pós-graduação, né? Mas que daí a gente entra também naquelas estatísticas, né, de mulheres que são demitidas, né, e que daqui a pouco vão ter que empreender ou pensar em outras alternativas, né, porque essa queda vai ser significativa e não vai ser levada em consideração da mesma maneira nas seleções que se vai fazer em outras universidades. Tá? A gente tem no nosso questionário, né, as duas situações. A gente tem público e privado. A gente nunca analisou separado. Tá? Mas, como eu disse, agora com o Marcelo nos ajudando, a gente consegue separar as coisas, porque antes não tinha como. Então, a gente pode sim olhar como é o mundo das universidades privadas ou comunitárias, enfim, né, e pensar em estratégias específicas. O que seria bom é termos voluntários dessas instituições para nos guiar. Tá? Porque, o que acontece com o Parenting Science bastante frequentemente? Tá? Sou aberta a críticas, apesar de ser meu filho, né? E é difícil ouvir que o teu filho é feio. Mas sou aberta às críticas, mas críticas construtivas. Tá? Não vem me dizer que eu estou fazendo algo de errado e não me diz como melhorar. Né? Então, a gente teve um avanço, né, de inclusão aqui, por exemplo, nos chegaram demandas para mães, pais, enfim, cientistas com filhos com deficiência redonda, que eu quero ouvir o que eu preciso fazer. Tá? A gente teve um impasse com adotantes, porque nos disseram que nosso questionário excluía adotantes. Não foi proposital. Tá? Se isso aconteceu. Então, eu falei para a pessoa, tá, me diz o que eu tenho que mudar. Tá? Eu não sei o que eu tenho que mudar. O que é particular da tua situação que não está sendo abrangido dentro do nosso questionário. Daí a pessoa começou a me xingar, porque a gente só considerava mãe quem tinha filho por, né, biológico e tal. Eu disse, tá, então se tem alguma crítica construtiva para me fazer, faça. Né? Então o mesmo se estende para a universidade pública. Né? Super aberto, me diz como a gente chega lá. Né? É difícil. Né? A PUC foi a gente queria divulgar o questionário formalmente dentro da PUC, que nem a gente fez. Nossa pró-reitoria, né, mandou o questionário para todo mundo.
Foi uma lista de exigências tão grandes que eu desisti, porque eles chegaram a pedir que eu fizesse um projeto na plataforma Brasil específico para PUC, que eu não ia fazer, porque não tem como. Né? Então, universidade privada a gente sabe, né, que os caminhos não são os mesmos. Então, se tiver alguém para nos guiar nesses caminhos, perfeito. Né? Eu sou a Ida, do Departamento de Genética da URGS. Eu queria pegar o gancho da fala da Nádia, que eu não sei se era isso que a Nádia queria dizer, mas a discussão acho que foi para um outro campo, assim, da questão das avaliações e de como nós somos avaliadas, né? Que a lógica tem que mudar. E o que eu vou falar é utópico a princípio, mas talvez seja o que a gente tem que trabalhar, que é uma mudança de uma lógica de avaliação individualista para uma lógica de avaliação coletiva do grupo de pesquisa. O que tem que ser, assim, talvez trabalhado, enfatizado, mas é o grupo de pesquisa, não é um cientista. São os cientistas que fazem parte do grupo e a produção do grupo. Assim, no meu grupo de pesquisa, nós somos um grupo grande, mas eu sempre digo, que assim, é minha fala, o grupo tem que funcionar mesmo que uma pessoa esteja afastada temporariamente, né? Porque o grupo, ele é o grupo. Só que isso é muito difícil de ser trabalhado, porque principalmente as pessoas que estão começando e que têm que se firmar mais assim, na carreira, ou que não têm emprego, daí eu estou falando assim, pós-doutorandos, enfim, eles não conseguem entender essa lógica e ficam trabalhando de uma forma muito individualista. Mas a gente que é um pouco mais velho tem que começar assim, a abrir os olhos das pessoas que a autoria ela é uma construção, tu entende? E em determinadas áreas o pessoal acha que um artigo tem que ter 3 autores, que só quem escreve é o autor. Mas a coisa não funciona mais assim, dessa maneira. Eu nem sei se alguma vez sempre funcionou assim. Mas eu acho que uma das saídas é essa, a gente tentar mudar essa lógica de que o trabalho é individual para um trabalho mais de grupo. Tá? Utópico não é assim na nossa sociedade, mas é uma das maneiras das coisas assim irem melhorando. Eu não sei, Nádia, se era isso, né? Eu acho que várias discussões que a gente sempre tem aqui são coisas que abrangem, elas têm um âmbito muito mais amplo do que a questão da maternidade, né? E isso é algo que abrange todo o universo, né, acadêmico-científico, a questão da competitividade e tudo mais. Né? A gente tem que começar a trabalhar, né, de alguma maneira. Eu fiquei muito surpresa de como a gente consegue mudar as coisas, às vezes, em pouco tempo. Nunca na minha vida eu imaginei que começar esse movimento lá em 2016, 2017, a gente fosse ter tantas mudanças nesse período de tempo. Eu sempre falava, tipo, a gente, né, que está aqui não vai usufruir de nenhum benefício. E no fim não é verdade, está ali. Né? Quem tem filho agora vai poder, dessas universidades e editais, usufruir de uma mudança. Então eu fiquei surpresa. Então acho que a gente começar a conversar sobre isso, às vezes tem um efeito maior do que a gente espera, né? Mesmo que seja um pouco utópico nessa questão de compreensão, né? Mas fala, Letícia. Não. Aperta aí no meio, vê se não tá um mute. Aperta de novo. Agora foi. Então, falando agora da FAPEG, que é a Fundação Estadual, né, lá do Rio de Janeiro, que eu vou falar amanhã também sobre isso. A gente teve uma longa jornada, trarei boas notícias amanhã, em primeira mão para vocês. Mas eu ia falar para vocês. E digo mais, é um test drive. Vai depender do nosso apoio para saber se essas mudanças nos editais, que parecem coisas simples, vão ficar. Tá? Porque, assim, não vai ser fácil. A gente lá na UF teve resistência. E, ao contrário do que eu imaginava, a resistência veio das mulheres sem filhos, não veio dos homens. Tá? Então, nós escutamos coisas como Bolsa Barriga, escutamos coisas como eu fiz a opção de não ter filhos e agora estou pagando um preço por isso, porque a minha colega vai ser privilegiada no edital porque teve filho. É uma opção dela individual.
né? Então, eu estou dizendo para vocês assim, não é uma batalha fácil. Isso por um lado. Por outro, Fernanda, eu queria até deixar bem registrado aqui como é importante um movimento como esse que a gente está vivendo aqui hoje, né? E o movimento do Parenting Science. Porque, por exemplo, na FAPERJ eu entrei como coordenadora da área biológicas e o fato de você ter convidado a gente lá da FAPERJ para vir aqui foi uma pressão positiva importantíssima. Porque eu cheguei e falei, olha só, gente, nós estamos discutindo maternidade, né? O que eu vou levar para eles lá? Né? Então, assim, então isso é muito positivo, a gente fazer esses movimentos, porque isso vai criando pressão. Poxa, é mesmo, porque, de modo geral, as pessoas têm boa vontade, na maioria, mas tem aqueles empecilhos, vamos ver, a gente põe depois, tem uma certa inércia no sistema para entrar com essas coisas. E tem resistência ativa mesmo. Tá? Então, tem as duas coisas. Eu acho assim, nada está garantido, inclusive isso que já entrou nos editais não está garantido. Vai depender muito da nossa pressão. Aliás, nada que as mulheres conquistaram veio de graça, né? Diga-se de passagem. Eu acho que uma coisa importante que a gente tem que fazer é conseguir dados desses resultados desses editais. Teve efeito? Auxiliou alguém? Então, isso a gente precisa, né, de alguma maneira, chegar nas pró-reitorias. Pode ser tudo anônimo, não quero saber quem ganhou a bolsa, né? Me diz só se a pessoa usufruiu desse período extra, dessa pontuação extra, para a gente conseguir mostrar que, isso funciona. Né? A gente tem exemplos de fora, mas eu quero ter exemplo daqui dizer isso funciona. Michele, tem uma pergunta, e aí a última, tá, gente, pra gente sair? Tá, 2. Rapidinho, tá? Porque a gente já tá atrasado pro coffee, é sempre assim. Bom dia, eu sou a Michele, eu sou da Federal do ABC. Lá nós temos um sistema um pouco diferente das outras universidades, nós somos quadrimestrais, então a gente está no período de recesso agora, né? Não por mais colegas terem vindo também, mas está todo mundo empenhado na questão, né, das representações junto à discussão de corte de verbas, enfim. Na verdade, não tem uma pergunta, tem uma sugestão, que é uma coisa que a gente tem muito na nossa universidade, que é a discussão das mães solos, eu sou mãe solo, né, e da discussão também das mães LGBTQ, que para a gente também é muito forte, a gente tem um problema bastante sério, principalmente com relação às discentes. Né? A gente tem uma resistência muito grande de docentes a não permitirem a presença das crianças na universidade. O que não acontece com as docentes. Então, por exemplo, meu filho vai comigo há 5 anos nas minhas aulas. Então, nós, como docentes, levamos nossos filhos de forma, né, como um enfrentamento para os outros docentes, entenderem a necessidade da presença das crianças. Mas eu acho que essa discussão da mãe solo, que acaba tendo características diferentes na condução da criação dos seus filhos, e das LGBTQs também seria interessante da gente incluir. Sim, em relação às mães discentes, tá? Então, a gente teve alguns movimentos, acho que é o UNB e acho que é a Federal de Pelotas, tá? De organizações das próprias alunas, né? Um período, não é uma creche, tá? Mas elas se revezam cuidando do filho dos outros enquanto estão em aula. Conversamos com a Suzy, que é a nossa pró-reitora de assuntos estudantis, e ela disse que participou há pouco tempo atrás de um encontro dos pró-reitores de assuntos estudantis de todas as universidades. Qual é sempre o impasse que a gente tem nessa situação? A questão legal de proteção, né, da universidade. Porque todos nós, docentes, discentes e técnicos, enfim, servidores, somos protegidos por um seguro, que não vai se estender para o filho. Eu levo os guris comigo também, nunca ninguém vai me dizer nada, né? Mas, para as alunas, sim, a gente tem esse problema. Então, existe essa questão legal. O que a Márcia Barbosa, não sei se vocês, imagino que vocês conheçam, tá? Então, eu conversei com ela segunda-feira. Vamos tentar, via sindicato, né, pensar em alguma coisa legal para resolver esse problema. Né, o sindicato, de repente, pega um espaço dentro da universidade, né, que é a responsabilidade do sindicato, para a gente tentar esse caminho, né, de abrir de cuidados que a gente sabe que é o principal limitante. Né, de se o professor não aceita, e existem também, eu já tive que dizer não para uma aluna porque eu dou uma aula de laboratório, eu não posso ter aquela criança lá dentro, tá? Por mais que eu me simpatize com a situação daquela aluna, eu não vou permitir isso, tá? Porque aí sim, se acontecer alguma coisa, eu pessoalmente vou ser responsabilizada em universidade, tá? Eu trabalho com químicos lá dentro, eu não posso permitir, tá? Então, existem essas limitações, mas várias vezes em aula não tem problema nenhum, a não ser pessoal, a criança não atrapalha, às vezes grita e tal, mas enfim, eu filho também não me importa, né? Mas tem professor que se incomoda, então tem a questão de conscientização,
Tá? E essa parte legal de tentar prover, né, não vai ser uma creche, não vai ser uma brinquedoteca, nada, vai ser um espaço para que as alunas se organizem, de eu preciso ir para essa aula, agora não posso levar ele, vai ter alguém ali para cuidar. Né? Acho que a UNB tem uma ação nesse sentido e a gente até pode... Mas tem essa questão legal que é sempre nosso impasse com as universidades, né? Na verdade, a minha colocação é assim, em termos de pesquisa. Porque, por exemplo, Sim. a nossa pró-reitoria de políticas afirmativas, a gente tem uma dificuldade muito grande. Porque eles falam assim, vocês são só um coletivo. Sim. Só um coletivo. Sim, sim. Né? Então, assim, agora a gente conseguiu um espaço que é do coletivo, que vai ser gerenciado também pelos sindicatos, enfim. Sim. Mas da discussão de, tipo, o quanto as mães discentes abandonam, sim, por exemplo, que eu acho que é um dado interessante. Sim, sim. Né? A gente, infelizmente, a Carla Antloga, que é da Universidade de Brasília, ela não vai conseguir vir. Né? Ela viria participar da próxima mesa redonda agora. Que ela faz esse levantamento de discentes de graduação, tá? Que não é algo que a gente, né, tem números. Então, existe grupos trabalhando com isso que pode fomentar. Rapidinho. Bom dia, eu me chamo Natália Gil, sou professora da Faculdade de Educação aqui da URGS. Sou mãe de 2 meninos, hoje um com 10, outro com 11 anos. E, assim como você também, optei por me afastar da pós-graduação da orientação em 2016. E aí eu quero parabenizar a ação de vocês, porque justamente eu passei um período longo de angústia até decidir que não vou mais me submeter a esse tipo de pressão nesse momento, porque estava muito sozinha. Então já me identifico muito com a ação e acho que fazer junto muda a perspectiva para cada uma de nós e o modo de se situar nesse espaço em que às vezes parece que não é para a gente. Né? Mas o que eu queria te comentar, perguntar se a pesquisa tem trabalhado com esses dados, é que na apresentação que você faz, eu observei que não há indicação das faixas de idade dos filhos. Então, por isso eu tenho, como mãe de meninos de 10 e 11, tenho visto que as fases são realmente muito diferentes. Né? Eu, por exemplo, não conseguia trabalhar em casa até que eles fizessem 7, 8 anos. Hoje, por outro lado, não consigo sair para evento, porque o trabalho de deixar tudo funcionando enquanto eu estou fora me parece absurdo. Enfim, não optei por me afastar dessas atividades. Então, isso acho que é algo interessante também. Né? Que as fases, a maternidade, ela tem uma demanda específica e muito até física nos primeiros anos, mas ela, na nossa cultura, ela perdura e ela vai durar bastante mais com outras características que acho que impactam de outros modos a nossa possibilidade de atuação no espaço acadêmico. Sim, a gente tem como trabalhar essa informação, sim, porque ela está presente. Né? Então, a gente tem como fazer relações entre quando o filho é pequeno, o impacto foi na produção, quando o filho... Porque a gente tem as informações de participação em evento, tudo isso está registrado, só que é muito número e eu acho que não cabia mostrar aqui. Tá? Então, a gente tem como trabalhar isso, sim, né? De separar as mães mais velhas de mais novas. O nosso limite do questionário foi 10 anos, né? Porque também não dá para analisar tudo de uma vez só. Né? Então, a gente tem esses 10 anos que a gente pode analisar, mas a gente pode fazer essa